Joia. Então, pessoal, basicamente, né, eu vou abrir, na verdade, um exame mesmo, tá? Para vocês sentirem como é que é na vida prática da gente, né? Como é que a gente avalia um exame de tórax, tá? Vou preparar aqui para vocês entenderem que é a dinâmica. Olha só, galera, eu abri aqui esse exame, certo? O exame de tórax. Pega um pouco de abdômen, isso aqui é o coração, ó. Tá? Então, isso aqui é o mediastino, né? Perceba que a gente está olhando aqui nessa visão, né? A gente está olhando a janela de mediastino. Para quem não lembra do conceito de janela, né? Vamos relembrar. Quando a gente passa na tomografia, na mesma hora são adquiridas mais de 2.000 tons de cinza ao mesmo tempo, que representam mais de 2.000 densidades diferentes. Então, a gente tem mais de 2.000 densidades no nosso corpo, que a gente, inclusive, pode medir, pessoal. Ó, eu posso medir aqui a densidade, ó, gordura. Ó, tem uma densidade de menos 125, tá vendo? Gordura, esse negócio aqui, min, né, média. Né? Se eu quiser colocar isso aqui para o pulmão, ó, menos 755, pulmão. Vou colocar aqui no ar, propriamente dito, né, na traqueia, quase menos 1.000, né, menos 945, né. Sangue, 57, né, 50, 47, né. Então, assim, a gente mede isso, perceba que eu consigo mensurar a densidade do osso, a densidade da gordura, a densidade do sangue, a densidade de músculo, ó, posso vir aqui no músculo, ó, 57, né? Então, assim, a gente, na mesma hora que passa no exame de tomo, né, a gente adquire ao mesmo tempo mais de 2.000 tons de cinza. Então, para a gente conseguir visualizar bem as estruturas do corpo, a gente escolhe quais tons de cinza a gente vai priorizar ver. Então, por exemplo, essa janela é a janela de mediastino. Essa é uma janela boa para eu avaliar doenças do mediastino, certo? Essa outra janela que eu mudei aqui, ela é a melhor janela para eu avaliar lesões ósseas. Isso aqui é uma janela de osso. Né? Nessa janela de osso, eu consigo ver diferentes tons de cinza aqui do externo, ou do mediastino aqui do externo, camada cortical, medular cortical, né? Que mais aqui? E essa janela aqui é a janela do pulmão. Essa janela é a janela de ar. Eu consigo ver muito bem, diferenciar lesões aqui de dentro do pulmão. Nessa janela, onde praticamente tudo fica branco, né? O foco aqui é mensurar pequenas lesões, né? Numa densidade, que tenham densidade próximas do ar. Por isso que a gente chama essa janela do pulmão, tá? Que ela é boa para a gente avaliar o pulmão. Então, basicamente, a gente fica alternando aqui as janelas. Quando a gente vai lá dar um exame, a gente fica mudando a janela o tempo todo, né? Ó, por exemplo, eu me deparei com isso aqui, ó. Isso aqui parece osso. Eu mudo para a janela de osso e vejo, ó, não, isso aqui é osso mesmo, é muito denso, né? Muito denso, isso aqui é osso, né? A gente fica mudando as janelas, tá certo? Então, só para vocês reconhecerem uma janela de pulmão e uma janela de mediastino. Vou até colocar as duas aqui lado a lado para que vocês consigam entender, né? Assim, lado a lado. Deixa eu pegar esse daqui, pronto. Então, a gente consegue fazer essas coisas aqui, né? Consegue mexer na janela e torná-la no tom exatamente da estrutura que a gente quer avaliar, tá? Então, para vocês sentirem o grama aqui, tá? E aí, pessoal, o que é que a gente pode dizer aqui, por exemplo, nessa tomografia? Ó, isso aqui, pessoal, essa camada mais externa aqui, o que é isso? Vocês sabem o que é? A pele? Que está entre o ar e o subcutâneo. A pele, boa, pele, né? Isso aqui, gordura, subcutâneo, né?
Então, se eu vier aqui mais para essa região, ó, isso aqui é tecido mamário. O tecido mamário, ele fica meio espalhado na tomografia, tá vendo? Ó, isso aqui é tecido mamário. Essa densidade aqui é a densidade de músculo, certo? Isso aqui é músculo. Coração, tá bom? Então, basicamente isso, ó. Vocês lembram que estrutura é essa daqui? Tchan, 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 tchan. A horta Lembra? ascendente. A horta ascendente, muito bem, a horta ascendente. E essa? A horta descendente. Perfeito. Lembram que estrutura é essa, ó, que às vezes faz um trombo aqui? Tronco da artéria pulmonar. Esse aqui é o tronco da artéria pulmonar. Ele bifurca aqui em tronco da artéria pulmonar direita e esquerda, né? Então, aqui, às vezes, a pessoa faz uns TEPs, né? Um tromboembolismo pulmonar. Tá certo? Então, só para vocês lembrarem disso, ó. Olha só, essa pessoa, ela tem calcificações na aorta, né? É uma doença aterosclerótica, ó. Calcificações na aorta. A gente vai depositando isso mesmo, né? Tem calcificação aqui nas coronárias também, ó. As coronárias, tá certo? Então, e aqui calcificação a nível da válvula mitral. Tá? Essa pessoa tem bastante calcificação, né? Aqui na aorta e tal. E aí, pessoal, vamos agora tentar avaliar do pulmão mesmo. Eu vou, inclusive, tirar essa janela, vou fechar ela, vou deixar a janela do pulmão, que agora o foco é pulmão, ó. Eu estava vendo mediastino, eu fui olhar na janela do mediastino. Agora eu vou olhar pulmão, eu vou olhar nessa janela que é a janela do pulmão. Né? Então, eu quero que vocês olhem para o pulmão esquerdo, tá? Pulmão esquerdo tem quantas fissuras? Lembra? Uma. Muito bem. E qual é o nome dessa fissura? Horizontal. A do lado esquerdo. Fissura oblíqua. Oblíqua, muito bem. A do lado direito tem duas, horizontal e oblíqua, certo? Mas o lado esquerdo é só oblíqua, tá bom? Ó, e olha que interessante, ó. Percebam que eu tô aqui bem em cima no pulmão, lá em cima, começou a surgir o pulmão. Aí apareceu uma linha aqui, tá vendo, ó? Essa linha aqui, ela vai correr, ó. Tá vendo que ela tá correndo fixamente? E isso daqui é a fissura, ó, a fissura oblíqua, tá vendo? A fissura oblíqua correndo aqui, ó. Vai correndo, né, lá de cima até aqui embaixo, certo? Então, basicamente, ó, a fissura oblíqua tá passando aqui, isso daqui é lobo superior, e isso aqui é lobo inferior, tá? O lobo inferior, ele é mais posterior, e o superior é mais anterior, só para vocês lembrarem disso. Então, é uma forma de ver. Outra situação, pessoal, olha só. Começou a ter uma fissura aqui, ó, do lado direito, certo? Começou a ter uma fissura aqui, ó. Surge outra fissura aqui, ó. Surge outra fissura aqui, continua essa, né? Isso daqui seria, essa região é o lobo médio, e aqui para trás é o lobo inferior, ó. Né? É difícil de eu mostrar isso numa imagem no axial, tá? Se eu for colocar para vocês onde que está a fissura, eu vou colocar num plano sagital, certo? O plano sagital, olha que interessante, ó, o plano sagital eu vejo uma fissurazinha bem aqui, ó, fissura horizontal, essa daqui, certo? Que se continua aqui para trás, e essa daqui é a fissura oblíqua, certo? Ó, a fissura oblíqua está passando aqui, tá bom? Então, essa região aqui é lobo médio, essa região é lobo inferior, e aqui em cima, lobo superior, tá? Agora eu vou para o lado esquerdo, Lado esquerdo, mais simples, né? Olha só a fissura oblíqua aqui, ó, só tem uma. Daqui para cá superior, daqui para cá inferior. Só alguém está querendo entrar, eu acho. Esther, pode mostrar, por favor, as fissuras do lado direito de novo, que eu me perdi. Sim. O mouse é preto, a figura é preta também. É difícil de ver no plano axial a fissura, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Não, era nesse... Ah, no sagital mesmo, né? Isso, era aí mesmo. Olha só, vou só te mostrar aqui uma coisa que a gente usa muito. Esse artifício, você colocar as duas imagens, uma num plano axial, outra no plano sagital, certo?
E aí você sabe que você está do lado direito ou esquerdo. Ó. Esse aqui eu nem precisava, porque como só tem uma fissura, eu já sei que isso aqui é pulmão esquerdo, tá? Mas às vezes você está no cérebro, né, que é uma estrutura simétrica, aí você às vezes pode lançar a mão disso aqui, né? Olha só, uma dica, né? Perceba que aqui tem uma indentação, né? Então, provavelmente, ó, a fissura está passando aqui, ó. Esse segmento mais posterior da fissura, ele se junta. Tanto esse aqui como esse aqui se juntam para cá. Né? Como se a parte posterior fosse junta, fosse a fissura oblíqua e a horizontal, elas caem no mesmo pano, no mesmo lugar. Então, aqui tem uma fáscia, né, digamos aqui, outra fáscia, e as duas fáscias se ficam juntas aqui para trás. Beleza? É difícil de ver, assim, que às vezes não é tão nítido, né? Beleza. Aí, esse de cima é o lobo superior. Esse, assim, é isso aí. É o lobo médio. E pronto. E esse aqui é mais anterior, e esse aqui é o lobo posterior. Olha só, aqui, pessoal, numa reconstrução sagital, sempre esse lado aqui é o posterior e aqui é o anterior. E aí, se você tem dúvida, olha as costelas. Né? As costelas podem nos ajudar, tá certo? Voltando. O João pediu aqui no chat para repetir mais uma vez. Vamos voltar de novo. Vamos colocar aqui. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Olha só. Isso daqui está passando uma fissura bem aqui, né? Que vem para cá, né? Essa fissurinha aqui que está mais oblíqua, né? É a fissura oblíqua. E essa daqui, que está um pouco mais retificada, é horizontal. Elas se unem aqui atrás numa única face, tá? A gente diz, ó, não sei se... Movimentando, às vezes, fica mais fácil de você ver. Porque aqui tem uma linha bem fininha, aqui tem outra linha bem fininha, que se juntam aqui. Estão percebendo? Movimentando, às vezes, fica mais fácil de ver. Né? Ó, ela tá aqui, essa aqui tá aqui... E ela se junta aqui para trás. Então, essa daqui é a fissura horizontal, essa é a fissura vertical, né? E aí e elas literalmente se unem aqui atrás, né? Então, isso aqui é superior, médio e inferior. Quando eu vou lá para o outro lado, só tem uma única fissura. Só tem uma única fissura. Fica mais fácil de eu ver, tá certo? Isso daqui seria lobo superior e esse o lobo inferior, tá? Ó. Esse lado esquerdo é mais fácil de ver, só tem uma fissura, tá bom? Beleza, ficou claro, pessoal? Voltar aqui para o lado direito, né? Ó, voltando para o lado direito, tem uma linhazinha bem pequenininha passando aqui e outra passando aqui, ó. Certo? Então, elas dividem aqui, isso aqui seria o lobo médio, tá? Lobo superior e lobo inferior. Ok. Aproveitando, pessoal, que a gente está vendo isso, ó, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê os brônquios e as estruturas vasculares, ó. Olha que interessante, pessoal. Isso daqui, ó, é brônquio ou é artéria ou veia? Esse negócio preto aqui. O que vocês acham? Se é preto, tem o que dentro? Pronto, então. Não? Então, isso é brônquio, tá certo? Então, assim, é muito fácil. Na tomografia, só existe uma coisa que é preta. É ar. Se você vê um negócio preto, né, mudou a janela e continua preto em todas as janelas, né, isso é ar, tá certo? Então, a melhor janela para a gente ver e identificar isso é justamente essa daqui, que é a janela do pulmão. Quando a gente tem dúvida se é ar ou não é, a gente coloca na janela do pulmão. E aí, se ficar preto, era ar, né? É ar mesmo, tá? Então, isso aqui, pessoal, é um brônquio, ó. Olha o brônquio aqui, ó. Ele vai afilando, né, ó. A periferia dele, ele vai afilando, ó. Afilando, né? Você vê até mais ou menos aqui, e aqui você vê muito mal, né? Então, basicamente, a gente vê até mais ou menos aqui. Essa parte mais próxima da pleura, ela é mal vista, é o mais comum, é você não ter tanta nitidez, assim, de bronquíolo, tá? Mas você vê o brônquio vindo. E uma coisa interessante, pessoal, é que sempre do lado de um brônquio vai correr uma artéria, certo?
o brônquio, ele corre junto da artéria. Por exemplo, ó, essa artéria está correndo junto desse brônquio. Tá? Ó, essa daqui e essa, pronto. Aqui ficou ótimo. Isso aqui é uma artéria, e aqui do lado está passando um brônquio. Tá? Ó, o brônquio está embaixo, na verdade. Ó. O brônquio é isso aqui, está embaixo, e a artéria está um pouquinho em cima. Né? Então, basicamente, sempre corre o brônquio junto com a artéria. E eles têm o mesmo tamanho. Eles têm a mesma dimensão. O brônquio e a artéria, o diâmetro do vaso é muito semelhante, ó. Esse diâmetro é muito semelhante a esse diâmetro, tá? Isso aí é o que a gente espera, né? A gente espera que seja assim, tá? Vão existir exceções à regra, mas que aí seriam doenças, né? Não seria uma coisa normal, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente encontra. Deixa eu só colocar isso aqui para cá, pronto. Aí, outra coisa que também é interessante vocês verem, pessoal, por exemplo, ó, essa pessoa, ela tem uma lesãozinha aqui em vidro fosco. Isso aqui é um exemplo de lesão em vidro fosco, tá? Ó. O que é uma lesão em vidro fosco? É uma lesão que é um pouco mais cinza do que o restante do parênquima. Perceba que aqui a gente consegue ver trama vascular e brônquica passando por aqui por trás. Você consegue ver, tá? Isso é o que caracteriza uma lesão em opacidade em vidro fosco. Isso é uma lesão em vidro fosco, tá? Então, não é uma coisa tão densa. Isso é a tal da opacidade em vidro fosco. Essa paciente, ela também tem um nódulo aqui, ó. Isso aqui é um nódulo. Um nódulo também, ele não é tão denso, mas ele é considerado já nódulo. Tá bom? O que mais, pessoal? Vamos agora para... Pode repetir de novo, por favor? Posso, o que é em vidro claro. fosco? O vidro fosco, eu vou mostrar melhor para vocês uma lesão, né, um pulmão, que tem muita opacidade em vidro fosco, tá? Esse daqui é só uma pequena opacidade, então daqui a pouco a gente retorna para esse conceito, porque... para facilitar, porque daí vocês vão enxergar com mais nitidez, né? Quando tiver mais lesão, ó. Mas seria isso aqui, ó. Perceba que tem um sujo aqui. Aí não é branco, não é um nódulo propriamente dito, não é uma coisa densa, né? Isso aí você consegue ver por trás, um vaso passando aqui por trás, ó. Você vê que tem um vaso passando aqui por trás, que tem um brônquio passando aqui por trás, né? Quando você dá uma ampliada, perceba que tem essa estrutura linear passando aqui por trás, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que caracteriza uma lesão em vidro fosco. É que ela não é totalmente opacificada. É como se fosse um vidro fosco de banheiro. Vocês já viram um vidro fosco de banheiro que deixa o que está embaixo meio borrado? Né? Já viram esse tipo de material? Às vezes tem copo, né? Às vezes tem copo que é feito de vidro fosco. Então, é essa analogia, tá? É exatamente essa analogia. Então, assim, basicamente, pessoal, mostrar para vocês aqui também, ó, olha só que interessante, ó, isso aqui é tecido mamário, né, eu já tinha mostrado para vocês, né, olha como é que a gente vê uma prótese de silicone, né, esse implante aqui, você vê uma estrutura bem delimitada, né, ovalada, que fica muitas vezes por trás do tecido mamário, ó, certo? Isso aqui é o silicone. Aí, outras coisas interessantes, pessoal. Olha só esse coração, certo? Quero que vocês olhem para o coração. Vocês estão vendo que tem essa pelezinha aqui, bem fininha, né? Um pouco mais hiperdensa do que esse tecido adjacente, né? Isso daqui é o pericárdio. Isso aqui é o pericárdio, certo? O pericárdio... depois do pericárdio, tem um tecido gorduroso, que é esse que está aqui embaixo, que é mais escuro. Gordura sempre é mais escuro, certo, Anatom? E aí, por fim, chegou o coração. Então, isso aqui é a finura habitual do pericárdio, certo? E aí, eu vou mostrar para vocês depois como é que eu vejo um derrame pericárdico. Que isso daqui vai ficar com densidade de líquido e vai ficar bem alargado, tá certo? Então, só para mostrar para vocês algumas coisas que, na verdade, a gente já mostrou no desenho ao vivo e a cores, né? Já mostramos ao vivo e a cores. Só para vocês terem essa noção.
Olha só a imagem vista aqui num plano sagital, tá? É muito tênue às vezes, não é uma coisa tão fácil de ver. Aí eu quero que vocês lembrem como é que vocês viam lá na radiografia, que algumas pessoas me perguntaram. Eu não estou vendo a fissura, exatamente, você não está vendo. Na radiografia você não está vendo mesmo, porque até na tomografia às vezes é difícil de você ver, a gente imagina que está passando por ali, né? A gente decora mais ou menos que qual é a posição das fissuras e passam ali a imaginar a nossa cabeça que está passando, né? Ó, aqui, né, difícil de você ver, não é uma coisa muito fácil de você ver, né, principalmente quando você está diante de um exame parado, que você não tem possibilidade de passar com o seu dedo, né, que aí você vê literalmente a fissura caminhando, né, para um lado e para o outro. Uma figura mais difícil de você dizer isso do que no exame normal, tá? E eu queria mostrar para vocês, ó, essa região aqui, final do pulmão, é o que a gente chama de lóbulo pulmonar secundário. O lóbulo pulmonar secundário é a porção final do pulmão. É aonde acontece a troca gasosa. É exatamente onde acontece a troca gasosa. E aí, como é que acontece? Ó? Geralmente, o bronquíolo e a arteríola, elas encerram mais ou menos no meio, ó, por isso que eu geralmente não vejo o brônquio aqui na periferia, né? Porque esse negócio aqui vai encerrar mais ou menos no meio desse poliédrio. E do lado, isso aqui seria os septos interlobulares, tá bom? E as veias, elas passam por aqui. Tá? Então, lembra que a artéria sempre passa perto de brônquio, tá? E a veia passa perto do sistema linfático, que são os septos interlobulares, tá? Então, de conceito, assim, anatômico, né, o principal foi o que a gente viu agora, tá? Que, na verdade, não foi nada diferente do que vocês têm visto, que vocês viram no começo do ano, né? A questão das janelas, do plano, né? Plano axial, coronal, tá bom? E aí, pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente vê algumas alterações. São alterações muito comuns. Por isso que a gente vai mostrar já desde o início. Não cabe aqui saber a etiologia do processo, é só para que vocês identifiquem que isso não está legal, isso não está adequado, né? Então, o primeiro exame. Olha só, pessoal, percebam que esse pulmão, ele não está chegando até aqui embaixo, que tem alguma coisa que está ocupando o espaço dele. Mesma coisa desse lado, certo? O que é isso, pessoal? Isso é o que a gente chama de derrame. Derrame pleural. Derrame significa líquido, certo? Isso aqui é derrame pleural. Isso aqui é líquido, tá? Líquido pleural à direita, à esquerda. E também tem derrame pericárdico. Ó. Olha o pericárdio. O pericárdio era para ser só uma fina lâmina. Lembra da gordura? A gordura está aqui. Né? Então, tudo isso aqui é realmente está dentro do pericárdio. Olha só o pericárdio normal, né? O pericárdio normal é só essa fina, parece uma pele, né? É só uma fina camada aqui, bem fininha, depois vem a gordura, depois vem o coração. Já o derrame pericárdico, né? Olha só que loucura, pessoal. Né? Uma estrutura bem aumentada. Isso aqui, em vez de ser uma fina linha, né? Ficou bem alargado. Isso aqui é a tal daquela gordura. Né? Então, realmente, isso aqui tudinho é pericárdio, né? Derrame pericárdio, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa que acontece muito em pacientes com insuficiência cardíaca. Né? O paciente com insuficiência cardíaca, ele acaba fazendo derrame pleural bilateral, tá? Olha só, outro exemplo, pessoal. Outro exemplo de derrame pleural. Isso aqui também é derrame pleural, pessoal. Isso é líquido que está ocupando esse espaço da pleura. Esse líquido não está deixando o pulmão se expandir. Olha só, pessoal, o que é isso? O que é isso? Quem sabe me dizer o que é isso? Eu já disse que a água não está deixando o pulmão se expandir. O que é isso, então? Isso que você fala, essa parte mais clarinha, Isso aqui. seria o pulmão colapsado? Exatamente, exatamente. Isso aqui é o pulmão colapsado. Perfeito, né? Percebam que se, né, a gente não conseguisse inspirar, o pulmão ia ser branco. Se não tivesse ar dentro dos alvéolos, o pulmão ia ser branco.
O que dá a cor escura ao pulmão é justamente o fato de ter ar dentro dele. Como esse lobo aqui, ele não está conseguindo ser expandido porque tem líquido nessa região pleural, esse pulmão vai ficar colapsado, vai ficar encarcerado, tá? Vai ficar encarcerado. Então, assim, é dessa forma que a gente veria uma alteração, né, por derrame pleural, tá bom? Outro exemplo, tá, de lesões, assim, extremamente comuns. Alguém já ouviu falar aqui de pneumonia? Já sim. Pois é, pneumonia é isso aí que você tá vendo, ó. A pneumonia, pessoal, os alvéolos, eles ficam ocupados por secreção dentro deles. Secreção, células inflamatórias, tá? Restos de células, tá bom? Então, tudo isso aí fica dentro dos alvéolos. Então, os alvéolos não dá para entrar ar dentro dos alvéolos. Porém, alguns alvéolos entram, ó. Esse brônquio aqui entrou um pouquinho de ar dentro dele, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de consolidação. O pulmão, ele tá todo aqui, né? O pulmão tá todo aqui. A questão é que não consegue, é o ar que tá aqui na traqueia, ele não consegue entrar dentro do pulmão, do alvéolo. Por isso que não fica escuro como o restante do pulmão. Então, esse pulmão aqui, ele não tá funcionando. É um pulmão que não tá funcionando. Essa região não tá havendo troca gasosa, entendeu? Isso é o que a gente chama de consolidação, tá? Isso aqui é a consolidação. É o que a gente mais vê em pneumonias, né? Outro exemplo de consolidação aqui do lado, né? Consolidação. Então, você vê esses broncogramas aéreos, essas lesões aqui que tem, na verdade, isso aqui que a gente está vendo, né? O pretinho, é um pequeno brônquio que tá ok, que tem ar dentro dele. O restante não tem, né? Então, o restante não está funcionante, tá? Isso é a consolidação da pneumonia. Vamos chegar agora no carro-chefe do momento, né? O que é isso, pessoal? Isso é a consolidação em vidro fosco, né? Olha só que interessante, pessoal. A consolidação em vidro fosco parece que tem um borramento aqui desse pulmão. O pulmão, ele não fica tão escuro, né? É como se tivesse os alvéolos parcialmente ocupados, certo? E a gente consegue ver por trás dessa opacidade estruturas lineares e brônquicas passando por aqui, ó, certo? Isso é o que a gente chama de opacidade em vidro fosco, tá? Alguém já ouviu falar desse termo, já sabe que doença, né, que causa a opacidade em vidro fosco também, porque existem várias, né? Mas tem uma específica que talvez vocês já saibam qual é. Alguém sabe aí? Covid, né? Covid. Exatamente. O Covid, né, ele cursa justamente com essas lesões aqui, essas opacidades em vidro fosco. Geralmente elas ficam distribuídas na periferia dos pulmões, certo? E elas tendem a se coalescer e assim, inclusive, ocupar a região mais central do pulmão, né, no futuro, né, com a evoluída da doença, tá certo? E aí você percebe, diga. Perdão. Mas o que seria o... Tipo, seriam lesões mesmo, assim, pulmão lesionado? Pulmão lesionado, alvéolo ocupado, né? O alvéolo, ele está parcialmente ocupado, tá bom? Então, por células inflamatórias, pelo vírus, né? Por edema, tá? Então, é isso que faz a opacidade do vidro fosco. E aí, consequentemente, pessoal, essa área que está desse jeito, ela não está fazendo troca gasosa adequada. Ela não está conseguindo suprir a oxigenação que o nosso corpo precisa, principalmente se isso acontece de forma muito extensa, né? A gente conta lá, o Covid, tantos por cento do pulmão foi acometido, né? Aqui, pessoal, se você for olhar, comparar as áreas, né, que tem opacidade em vidro fosco com as áreas sadias, mais de 50% aí é opacidade em vidro fosco desse pulmão, né? Então, isso aqui, por exemplo, seria um caso grave, né, considerado grave, tá, de opacidade de vidro fosco, né. No contexto do Covid, a gente costuma pontuar, mas nem sempre a gente pontua, tá. Só para vocês terem isso em mente. E atenção, pessoal, isso não é específico, né, isso não é específico de Covid. Isso aí, a gente vê, por exemplo, em H1N1, vocês já ouviram falar de H1N1? Hein? Sim.
Sim. Pois é, H1N1 é uma doença muito comum. Antigamente a gente só falava de H1N1, né? Não existia Covid. H1N1 também cursa com opacidade em vidro fosco, porém elas são mais centrais, tá? E aí isso é uma forma também que nos ajuda a diferenciar. Mas alguns vírus simples que a gente eventualmente pega também podem fazer esse tipo de alteração, tá certo? Então, basicamente, isso aqui eu quero que vocês realmente memorizem. Consolidação, também. Derrame pleural, com certeza, porque vocês vão se deparar com isso a partir de amanhã, pessoal. Vai chegar aí para vocês algum familiar de vocês com isso, e vocês vão, tô vendo aqui, tem derrame mesmo aqui. Né? Você não precisa saber da fisiopatologia, mas a imagem é assim que a gente vê, tá? E eu falei para vocês que o septo, o lóbulo pulmonar secundário, a gente não via, né? O normal, o mais normal a gente não vê. Mas algumas doenças fazem a gente ver. Então, observe isso aqui. Isso é o que a gente chama de pavimentação em mosaico. Percebam que você consegue fazer a diferenciação dos lóbulos pulmonares secundários. Eles ficam todos bem separados, bem divididos, né? Porque os septos interlobulares ficam bem evidentes, tá? Isso aqui é uma doença, isso não é normal, tá? Perceba que faz umas casinhas de abelha, né? Isso aqui é a tal da pavimentação em mosaico, tá certo? Que torna visível o lóbulo pulmonar secundário, mas a gente só vê ele em contexto de doença, ó. Um paciente normal, você não vê nada disso, né, pessoal? Olha só o paciente normal, né? Você não vê absolutamente nada disso, tá? Como é que eu vejo um nódulo, pessoal? Um nódulo, a gente vai ver assim, ó. O nódulo é uma massa que cresceu dentro do pulmão. Não tem ar dentro da massa. Então, a massa é branca, ó. A massa é branca, tá? Isso aqui é um nódulo, tá bom? Nódulo que pode ser benigno ou maligno, tá? Às vezes, esse nódulo, ele é calcificado. E aí, quando você coloca aqui, ó, você percebe que ele é muito branco. Ele é muito branco, da mesma densidade do osso. E você pode medir essa densidade com o ROI. E aí dá uma densidade calcificada. Isso aqui é uma coisa boa, tá, pessoal? Isso aqui é uma sequela de alguma infecção que a pessoa teve no tórax. Então, isso não mata a pessoa, graças a Deus. Tá? Um nódulo calcificado, por exemplo. E, por fim, pessoal, a última coisa que eu acho que realmente é bom que vocês também identifiquem, ó. Que doença é essa? O que está acontecendo aqui com esse pulmão? Que é isso? Que cor é essa? Que cor é essa? É ar, né? Ele tá mais preto do que o resto. É o Pneumotórax. Muito bem, galera, arrasaram. Pneumotórax. Isso aqui é ar, né? Então, se é ar, vai ficar preto. E eu já tô na janela de pulmão. A única coisa que fica preta nessa janela é ar, tá? Então, assim, isso aqui é ar, esse é pneumotórax. Olha o que acontece com o coitado do pulmão. O pulmão fica que nem no derrame pleural acontece, né? Ele não consegue expandir, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso aqui está ocupado por ar. Então, esse pulmão, ele não consegue expandir até aqui em cima, certo? Então, isso aqui faz com que o paciente tenha restrição à movimentação. O pulmão, ele não expande. A gente chama de atelectasia restritiva. Restritiva porque o pulmão está restrito àquele local. Né, tem ar ocupando aquela pleura, então ele está restrito àquela região, tá certo? Então, basicamente, são essas as patologias principais que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Isso aqui, pessoal, alguém sabe como é que pode acontecer um pneumotórax? Exemplos mais comuns? A Um trauma, uma perfuração. A costela perfurada. Perfeito, falaram tudo, pessoal. Costela perfurada, a pessoa teve um trauma de moto, a costela quebrou, aí a costela, um fragmento vem para cá e o outro fura a pleura, tá? Então, é muito comum nesse negócio de acidente de moto, a pessoa ter múltiplas fraturas na costela e acabar tendo pneumotórax, tá? Facada, tiro, né? Qualquer coisa que comunique o meio externo com o interno. E aí vai existir um mecanismo de válvula, porque o tórax é uma região de pressão negativa. Pressão negativa significa que o tempo todo ele está sugando o que está para fora, está sugando para dentro. Ele é como se fosse um beijo. O tórax está o tempo todo fazendo isso. Né? Então, assim, na hora que ele abre esse espaço, o ar de fora ele entra preferencialmente pela região do pertúito, na pleura.
E aí a tendência, pessoal, é que esse pulmão fique literalmente colapsado. E isso aqui fique com o ar ocupando todo esse espaço. E quando isso acontece, pessoal, o paciente morre, tá? Então, assim, isso é uma emergência. Isso aqui precisa ser drenado, tá? A gente não pode deixar o paciente assim, senão ele morre, tá? Quando você se depara com uma situação dessa, né, você mesmo age, né? Você age, você não delega para ninguém, não. Não é chama o médico, não, é você mesmo, né? Você vai ter que drenar isso aqui agora, né? Porque o paciente pode morrer a qualquer momento, tá bom? Então, assim, lembrem do pneumotórax, né? Fortemente, né? Lembre fortemente da opacidade em vidro fosco, né? Lembre fortemente da consolidação e dos derrames pleurais, né? Isso aqui é clássico, derrame pleural, né? E derrame pericárdico. Isso aqui é um clássico, né? Vocês vão ver isso no GT. Todo GT que tiver de tórax, de cardio, vocês vão se deparar com isso, entendeu? Por isso que a gente quer que vocês... eu sei o que é, eu já vi alguma vez, tá aí, ó, isso aí. Então, para vocês, vida que segue, né? Basicamente isso, pessoal, a aula, certo? Assim, uma coisa que pode ser cobrada é colocar uma imagem dessa, né, em algum plano específico e pedir para você dizer qual é o plano, qual é a janela, qual a janela? Isso aqui é janela de pulmão, né? Lembra, existe janela de pulmão, de mediastino, de osso, basicamente essa, certo? Pulmão, mediastino e osso, é as que a gente mais usa. Existe também a de partes moles, que é quando a gente está querendo ver subcutâneo, tá? Mas ela é menos usada, tá? Então, assim, basicamente, para você diferenciar, isso aqui é uma janela de pulmão. Olha só a janela de pulmão, praticamente tudo é branco. Só o pulmão fica cinza escuro, né? E o ar fica preto, tá? Já uma janela de mediastino, ó, o pulmão é escuro, mas a gente consegue ver o foco aqui é mediastino. A gente está querendo ver as estruturas do mediastino. Essa janela também é boa para ver prótese mamária, para ver músculo, tá? Ela também a gente consegue ver, tá bom? Mas, basicamente, a distinção entre essas janelas é uma coisa importante que a gente quer que vocês saibam, tá certo? E era isso, pessoal. Próxima aula, a gente vai ter novamente, né, o nosso encontro, e vai ser de tira dúvidas, tá? Então, eu peço que vocês estudem, tenham dúvidas, né, e aí a gente tira na próxima aula, tá bom? E eu acredito que essa prova vai ser tranquila, porque não tem muita matéria, assim, da gente da radiologia, né? Então, enfim, eu peço que vocês estudem, que aí fica mais fácil de vocês tirarem dúvidas, né? A gente vai revisar na próxima aula o que a gente viu nessas duas aulas, mas a prova vai ser uma prova básica, tranquila, como as que vocês têm feito, né? Coisas que podem ser pedidas, as janelas, né? Qual é essa janela? Qual é esse plano? A gente vai reviver o que a gente poderia ter visto um pouco mais profundamente lá no início, né? Aquela questão das janelas, dos planos, tá certo? Qual estrutura, fissura, eu estou no pulmão direito ou no pulmão esquerdo, né? Obviamente, a gente coloca um pouco mais visível. Aqui no chat. Como faz para diferenciar um nódulo pequeno de um vaso? Muito bem, o vaso, ele se continua. O vaso, quando você continua rodando o mouse, ele se continua. Muito bem, essa pergunta é muito boa. Olha só, vamos voltar aqui para esse caso em questão, ó. Olha só, às vezes, pessoal, se eu tiver parado essa imagem bem aqui, ó, olha só para já tirar essa dúvida, ó. Isso aqui, o que é? Isso aqui é um vaso, e eu congelei a imagem aqui. A gente não tá vendo. Tá ouvindo? A gente não tá vendo. É que eu parei de apresentar. Boa, obrigada. E só uma pergunta. Tem diferença na coloração também ou é só, tipo, Não. que ela se continua? Muito boa pergunta, tá? O nódulo sólido, ele vai ficar branco, mais branco. O nódulo em vidro fosco, ele fica em vidro fosco, ele fica meio borrado, não fica bem definido, tá? Olha só, se eu parar, peguei essa tomografia, certo? Parei o exame bem aqui para vocês, do jeito que tá aí. Isso aqui pode ser um nódulo nessa figura? Demais, né? Isso aqui pode ser? Pode ser. Isso aqui pode ser? Pode ser. Isso aqui pode ser? Pode ser. É desse jeito que a gente vê. Só que, quando eu continuo, eles correm. Eles correm e eu vejo que são estruturas tubulares, lineares, entendeu? Na verdade, eram estruturas vasculares que eu tô vendo ela meio cortado.
né? Então, assim, a diferença é essa, tá? Agora, um nódulo, ó, isso aqui é um nódulo. Isso não se continua. Isso é uma coisa que tem começo, meio, fim. Tem outro aqui, ó. Certo? Tem outro nódulo aqui. Certo? Outra, é assim que você diferencia se é nódulo ou se é vaso. Tá? Diga, querido. Não tem como fazer com uma reconstrução, não, igual como tinha na cabeça? Não entendi. Se tem como fazer uma reconstrução. Quando, por exemplo, você aqui mostrar as veias do cérebro, você colocava uma janela. A gente pode fazer assim também, ó, que é mais ou menos isso. Isso aqui é um MIP. O MIP, você vê vários planos juntos, ó. Isso aqui, ó, mas sempre você roda, ó. Isso aqui é o nódulo, certo? Isso aqui é um nódulo. As outras estruturas, elas ficam tubulares, né? Você fica com menos dúvida, tá? Ele meio que pega três seções juntas. Isso, exato. É como se fosse isso. Ele mostra para você uma junção das coisas que estão acima e que estão abaixo, né? E aí você consegue perceber com maior nitidez que isso aqui é uma estrutura vascular que se continua, mas isso aqui, né? Isso aqui é uma estrutura arredondada, né? Lobulada, né? Então, isso aqui não é. Tem outro aqui, ó. Isso aqui também, né? Basicamente, uma forma da gente olhar é mudando e colocando nesse tipo de reconstrução que chama MIP, tá? Diga, querido. Tu pode botar uma janela de mediastino e uma de osso, porque eu não entendi muita diferença para saber qual é qual. Às vezes não é tão fácil, viu? Às vezes não fica tão nítido, não. Mas, deixa eu fazer aqui a janela. Ó. Essa janela aqui é a janela de mediastino, certo? A janela de mediastino, você consegue ver bem o mediastino. Você, às vezes, até consegue fazer uma diferenciação mais básica do osso. Ainda pode ser que dê para você fazer uma diferenciação, certo? Mas o fato é que na do mediastino, você vê o mediastino. Você está vendo aqui bem, ó, músculo. Estou vendo bem o músculo. Boa contrastação aqui da gordura com o músculo, certo? E o mediastino. Vamos mudar para a janela de osso. Olha a janela de osso. A janela de osso, o mediastino e a gordura ficam muito próximos do mesmo tom. Não existe tanta diferença entre eles. O foco aqui, a rainha dos nossos olhos aqui é o quê? São os ossos. Os ossos ficam mais nítidos, né? Você vê com maior nitidez, ó. Essa cabeça do fêmur aqui, você vê muitos tons de cinza dentro dela. Né? Isso aqui é como você pode fazer para diferenciar. Ó. Você vê aqui essa linha passando aqui, ó. Né? Isso aqui é um traçado dentro do osso, certo? Já no mediastino, o mediastino você vê bem, é o mediastino. Isso aqui você vê bem. Tem uma boa contrastação, muito boa contrastação aqui do coração com as outras estruturas do músculo. O músculo também é muito bem visto na janela do mediastino. Olha só o músculo na janela óssea, não fica tão bem visto, né? É como se assim, o que você olha mais fácil? É o osso. O que eu olho mais fácil aqui é o osso. O resto eu não estou olhando muito bem. Já na janela do mediastino, né? Que é essa daqui, o que eu olho melhor, na verdade, com mais tons de cinza diferentes, são os músculos, né? O miocárdio é um músculo, né? E mediastino, né? A senhora pode mostrar outra de pulmão, por favor? E a pulmão. O pulmão fica tudo branco, ó. Fica tudo literalmente branco, né? E aqui é o pulmão. Ó. O osso vai ficar muito branco ainda, mas o resto fica todo branco. O resto fica tudo muito branco, assim. Fica mais fácil de você... Olha só. Janela do pulmão. Janela do pulmão. Essa daqui a única coisa que fica preta na janela do pulmão é ar. É a única situação. A única coisa que fica preta é ar. Tá bom? Então, perceba que tudo é um cinza extremamente branco ou branco, né? Um cinza extremamente branco. Isso aqui é a janela do pulmão, certo? Então, eu recomendo que vocês olhem para essa aula, ó. E, ó, isso aqui pulmão. Janela de pulmão, janela de pulmão. Janela de pulmão, certo? Janela de pulmão. Eu nem mostrei isso para vocês. Isso aqui é um brônquio aumentado, tá, ó? Isso aqui é uma doença que chama bronquioectasia, bronquioectasia
ou bronquiolectasia, é quando o brônquio fica maior do que a artéria do lado dele, tá? Isso aqui é uma doença, só para vocês verem que é diferente dessa, ó. É diferente dessa, por exemplo. Aqui o brônquio você não vê desse jeito. Isso aqui é a bronquiectasia, tá? É uma doença que ela, assim, um exemplo dela é justamente a fibrose cística. Fibrose cística a pessoa pode cursar com esses aumentos, assim, o brônquio dilatado, tá? A título de curiosidade, tá certo? Aí vidro fosco, né? Consolidação. Vamos lá, ó. Então, basicamente, pessoal, ó, qual a janela? Qual a janela? Pulmão. Qual é o corte? O plano? Sagital. Sagital. Tem até escrito aí, né, galera? Qual a janela? Pulmão, né? Qual é o corte? Axial. Axial, perfeito, tá? Qual a janela? Óssea. Mediastino, tá? Mediastino. A janela de mediastino você também consegue ver muito brilhantemente o osso, mas o osso tem poucos tons de cinza. O foco aqui é o mediastino, tá? Para vocês, a título de curiosidade, né? Basicamente, a gente usa mais, assim, tipo, quando a gente vai lá dar uma tomografia de pulmão, quantos por cento do tempo você olha para cada janela, né? Você olha 40%, não, 30% do tempo para a janela de mediastino, certo? 50% do tempo você olha para a janela do pulmão, que é a janela do pulmão mesmo, e aí 20% do tempo você olha para a janela de partes moles e ósseas juntas, 10. Assim, a gente olha rápido, né? Mas a gente olha, sempre tem que olhar as 4 janelas. Mas mediastino, a gente tem que colocar na janela do mediastino e tem que passar um tempo nela. Porque aqui a gente encontra linfonodo, encontra lesão, né, do mediastino, encontra, sei lá, alterações dentro da câmara cardíaca, a gente pode flagrar uma situação dessa, tá? Então, isso aqui é mediastino, tá? Aqui nessa aula, por exemplo, não tem nenhum exemplo de óssea. Essa daqui é o exemplo da óssea, na verdade. O único exemplo da óssea que tem na aula é essa. Então, o resto é tudo ou pulmão ou mediastino, tá? Então, é bom porque tem aqui essa janelinha aqui de osso para vocês verem, ó. Janela óssea, você vê muito mal o mediastino. Muito mal, mesmo quase a mesma cor aqui da gordura, do músculo, né? Não tem tanta distinção, né, para você caracterizar bem essas estruturas, tá certo? Então, olhem isso, olhem essas janelas, altamente caível na prova, tá? Os planos e essas lesões que eu mostrei para vocês, né? Principalmente derrame pleural, pneumotórax, opacidade em vidro fosco e consolidação. Tá? Assim, são as principais que eu acho que vocês têm que sair desse momento com isso na cabeça, porque vocês vão estudar nos GTs. Ao longo dos GTs, vocês vão se deparar com essas imagens, né? E vocês vão, na cabeça de vocês, formar o que é aquilo. Eu sei o que é um derrame pleural. Fica água que escorre, fica na parte posterior do tórax, né? Porque quando o paciente faz o exame de tomografia, ela fica para baixo, né? Fica aquela sinal do crescente, né? Fica uma semilua, uma lua crescente ali embaixo. Tá certo? Ok, galera? Muita coisa? Não? Como é que vocês estão aí com isso? Tranquilo. Vai ser cobrado da gente aquela parte das coronárias? Da aula passada. O que foi, Sim. Foi falado na aula passada, sim. O que foi falado na aula passada, certo? Coronária direita. A identificação delas vai ser cobrada, né? Isso. Certo? Tá. O tronco da artéria pulmonar, ou da artéria pulmonar também, certo? Pode ter um TEP, pode ser uma questão também, né? Um TEP. Algum trombo que está ali, para você identificar onde está a alteração, né? Está na artéria pulmonar direita. E qual é a alteração? Trombo. Um exemplo de questão, por exemplo, certo? Que mais? O plano. Que janela, qual é o plano? Pode ter a mistura das duas questões, as duas aulas uma só, né? Você pode colocar uma doença da artéria pulmonar e aí perguntar qual é a janela,
qual é o plano, qual é a alteração que está sendo vista ali, né? E aí, assim, a gente vai fazer a revisão na próxima aula. Não se preocupem que vocês vão ficar com isso fresquinho na cabeça, tá certo? Mas não acredito, não é um conteúdo muito extenso, né? Tá bom, galera? Tá certo, Tazinha. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês, viu, pessoal? Muito bom rever. Tchau, professora. Tchau, Tchau, professora. Obrigada. Tchau.